a carregar-lhes a cruz. Olha só, obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz de Cristo. Mas olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 16, versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Glória a Deus. É importante que as lições que Jesus, Ele nos mostra, Ele nos ensinou, que aquilo que nós aprendemos de Deus, que nós aprendemos com o Senhor, nós devemos exercitar isso na nossa vida, como pessoa, como cristão que somos. A primeira leitura foi feita em Marcos 15, 21. Mostra claramente quando Jesus tinha já passado pelo julgamento à noite, como Jesus já tinha sido sentenciado até mesmo pelas autoridades daqueles dias, estava subindo ao Gólgota. E a história nos diz que a cruz que Jesus carregava era cerca de 140 quilos. Saía arrastando aquela cruz na Via Dolorosa em Jerusalém. Alguém que foi preso à noite, passou aquele dia naquele vai e vem para uma autoridade, para outra, uma julga, manda para fulano, manda para cicrano. E chega um momento que Jesus, o corpo físico, depois de 39 chicotadas menos uma, que era pela lei, Jesus já estava no seu estado tão físico esgotado. E agora o soldado batendo em Jesus, a ponto de a própria palavra dizer que ele caiu por algumas vezes, a ponto dele não conseguir mais levantar ou carregar aquela cruz. E aqui é que entra a história de Simão Cirineu. Simão Cirineu, segundo os historiadores, ele era um judeu, mas ele morava em Cirene. Ele estava vindo para Jerusalém. Alguns dizem que ele, naquele período, ele já estava morando em Jerusalém. Mas a Bíblia nos mostra que Simão, ele foi obrigado. Não foi algo voluntário dele. Mas ele foi obrigado pelo soldado a carregar a cruz de Cristo. Ajudar aquele que estava naquela condição, já com seu corpo ensanguentado, o seu estado físico já não estava mais suportando nem o peso do seu corpo, imagine de uma cruz. Simão Cirineu ajuda Jesus a conduzir a cruz. Mas o que eu aprendo e o que nós vamos aprender é que mesmo ele sendo forçado a carregar a cruz, Simão Cirineu, ele ensinou valores para os seus filhos. Mesmo ele tem sido forçado a carregar, conduzido por aqueles soldados, mas ele não estava levando a cruz de uma pessoa qualquer, mas do Filho de Deus, a cruz de Cristo. E Simão, ele ensina valores para Rufo como pai. Eu acredito, isso não está registrado, mas nós podemos conjecturar, falando a respeito de o Messias, que ele tinha ajudado a conduzir, carregar a cruz. Mas os valores que ele deixa para a família e para os filhos, e isso se reflete, irmãos, na vida
daqueles que absorvem o conhecimento, a instrução. Eu observo que o verdadeiro sacerdócio, quando ele é exercido em casa, não é que nós nos tornamos pregadores da nossa casa. Quando eu falo pregadores, aquele que em um culto doméstico, ele se torna um pregador, ele bota a família e bota ali um púlpito e começa a pregar. Não. Mas aqueles que são sacerdócio do lar, que é exercido pelo exemplo de vida, pelo conselho que dá, pela instrução, pela boa condução, pelo um conselho que esse patriarca, que esse pai dá ao filho, ensinando eles valores do evangelho. Tanto ele pode observar isso na nossa vivência, a dedicação, o amor a Cristo, a Deus, no servir, no serviço. Eu vejo que os filhos de Simão, ele começou a observar essas coisas, dando exemplo de como um verdadeiro cristão serve ao Senhor. E quando Paulo ele faz menção de Rufo, no capítulo 16 de Romanos, nós vamos ver que Paulo está fazendo agradecimentos a muitos colaboradores, cooperadores, pessoas que se empenharam para ver a obra de Deus crescer. E eu acho tão importante a relação de Paulo no seu ministério com as mulheres, com seus obreiros. A gente vai observar em algumas passagens na Bíblia, nós vamos ver um Paulo muito enérgico. Mas nesse capítulo 16 de Romanos, nós vamos ver um Paulo menos enérgico, mas uma pessoa muito carinhosa no sentido de tratar bem, de reconhecer os valores dos seus auxiliares. Por exemplo, se nós olharmos no versículo 5, ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícia da Ásia para Cristo. Olha a forma como Paulo ele se reporta a esses irmãos. Olha o que ele diz também no versículo 8: saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Quem tem filhos aí, mulher que está grávida, que quer casar, que ainda quer botar nome nos filhos, aqui tem algumas sugestões, né? Os nomes bonitos. Olha o verso de número 11. Saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de... Ele fala de Narciso, que estão no Senhor. Verso 12. Saudai também a Trifana e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Persíde, que também muito trabalhou no Senhor. Só nome lindo, né, irmãos? Paulo está aqui saudando esses irmãos que se esforçaram, que de alguma forma contribuíram, colaboraram, para que a obra de Deus pudessem crescer, desenvolver. E ele chega no versículo 13, ele diz: saudai a Rufo. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. E aqui, irmãos, que eu observo algumas características de Rufo. O pai dele foi obrigado pelo soldado a carregar a cruz de Cristo. Mas Rufo é totalmente o oposto. Agora, Rufo, ele é uma pessoa que ele se destacou no cenário como cristão, como igreja, como pessoa. Uma pessoa que era dedicada. Uma pessoa que se esforça.
Uma pessoa que queria ver o crescimento da igreja e o bem-estar dos irmãos. Quando Paulo diz, saudai a Rufo, eleito no Senhor, ele não está falando da eleição e nem de predestinação, como Paulo em alguns capítulos de Romanos, ele fala sobre isso, mas ele está falando eleito do Senhor, ele fala de uma forma carinhosa. Como às vezes nós nos expressamos quando alguém é designado para uma tarefa, a gente diz assim, você foi o eleito para isso. A gente fala de uma forma carinhosa porque aquela pessoa, ele foi privilegiado a receber uma tarefa para cumprir uma determinada função. Quando Paulo diz assim, Rufo, eleito no Senhor, ele está falando justamente dessa forma carinhosa, e ele está falando de alguém que marcou a vida de outra pessoa. Ele está falando de alguém que com a sua vida, com a sua atitude, com a sua disposição, com seu esforço, ele fez algo para melhorar a vida de alguém. Nós conhecemos pessoas que não medem esforço para ajudar alguém, para auxiliar alguém, para ver o trabalho desenvolver, crescer, de abençoar pessoas, de ir em busca de pessoas. Essas pessoas, elas são privilegiadas porque Paulo olha para Rufo e vê nele essas qualidades. De alguém que é esforçado, de alguém que se dispôs a ajudar, a ir, dar um conselho. Alguém, irmãos, que é tão espontâneo nessa questão, que quando ele conversa com alguém, parece que essa pessoa, ela está conversando com o próprio Cristo, porque são palavras que muda, que nos estimula a sermos melhores. E essas pessoas, elas falam com tanta simplicidade de coisas espirituais, de uma forma tão simples, que elas não se esforçam para demonstrar sua espiritualidade. Isso é tão maravilhoso, porque uma pessoa que é cheia de Deus, ele não se esforça para demonstrar uma espiritualidade. Aquilo sai naturalmente. É uma pessoa que quando você conversa, você tem prazer de conversar. Você sai com a sua vida edificada. Às vezes você se aproxima de alguém até angustiado. Mas quando você conversa com a pessoa, você mesmo diz assim, foi bom ter conversado com você. Essa conversa, ela foi de grande importância para mim, porque ela foi valiosa. Rufo, ele tem essas qualidades. Ele tinha essas características, é por isso que Paulo diz, Rufo, eleito no Senhor. Porque ele é uma pessoa que ele não media esforços para ajudar, eleito no Senhor. Ele foi uma pessoa de destaque na igreja de Roma. Foi alguém, irmãos, que as pessoas olhavam nele e viam ele como uma referência. Isso é bom, irmãos. Quando alguém olha para mim, para você, como cristão, e vê você como uma referência de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de alguém que olha para você e diz, você quer conhecer Deus, verdadeiramente quer ver Deus falar, como Deus agiria, olha para fulano. A história nos diz que um homem chamado David Livingstone, ele era um missionário, um pastor missionário. Em inglês, que ele foi ser missionário na África. A história diz que David, ele pregou em muitos lugares na África. Mas na aldeia aonde ele vivia,
ele tomou uma decisão e disse assim: eu vou viver Cristo na aldeia aonde eu moro, e nas demais eu vou pregar Jesus. Mas a história também diz que David, ele foi atacado por leão, por hiena, mordido por cobra, e ele ficou, de uma certa forma, doente. Então ele voltou para a Inglaterra e a igreja mandou um outro missionário. Só que o missionário, ele não sabia desse propósito de David. Então o que aconteceu? Ele fez um culto na aldeia onde David morava. Então aquele pregador começou a falar a respeito de Jesus. Quem era Jesus? O que Jesus fazia? Jesus se compadecia das pessoas. Jesus era um companheiro, amigo, fiel. Jesus, ele suplia a necessidade. Ele era amoroso. Ele era... Se levantou uma pessoa e disse assim: pastor, essa pessoa com que o senhor está falando, nós conhecemos. Essa pessoa tão atenciosa que o senhor tem falado, que é tão amoroso, que é tão companheiro, que ele é amigo. Essa pessoa não é Jesus. O pastor se assustou. Ele diz: como assim? Eu tenho falado a respeito de Jesus e é de Jesus que eu estou pregando. Ele disse: não, o nome dele não é Jesus. O nome dele é David Livingstone. Ele mora na casa que o senhor está morando. Ele morou ali. E o pregador ficou surpreso com aquilo, porque ele estava falando de Jesus. E as pessoas que ali estavam pensando que estavam falando do missionário, do pastor. Então, a atenção que ele dava para as pessoas, a forma como ele vivia na sua aldeia, ele dizendo: eu vou viver Cristo, eu estou fazendo como Cristo fez. Eu vou agir da forma como Cristo agia. Então as pessoas, elas... pensando que o pregador estava falando de David, e o pregador falando de Jesus, eles não viram diferença nenhuma, porque o pregador estava falando de como Jesus era, e eles entenderam como Jesus era na vida de David, como David viveu. Então, quando Paulo ele olha para Rufo e ele fala para Rufo: saudai a Rufo, eleito no Senhor, ele está falando justamente desse homem que era prestativo, de alguém que marcou a vida de outro com a sua própria vida. O segundo ponto, irmãos, é como cristão de destaque, nós devemos fazer o quê? A eminência ao seu crescimento, a forma como ele se tornou uma referência. Observe que Rufo, ele se tornou uma referência porque ele estava em crescimento, evoluindo, melhorando. Observe que se torna um eleito do Senhor porque ele tinha essas características, ele tinha essas referências, de alguém que estava disposto com a sua própria vida a ajudar alguém, fazer algo por uma outra pessoa. Então ele não precisou se esforçar para demonstrar quem era. O seu pai deu exemplo de como deve ser um cristão, foi forçado a carregar a cruz de Cristo, mas agora Rufo ele entende que, agora uma vez o Espírito Santo estando nele, ele não precisaria ser obrigado a fazer nada por Cristo, ele fazia de forma voluntária. Quando nós compreendemos o Evangelho,
nós nunca vamos fazer as coisas forçadas, ou sendo forçado a fazer. Nós vamos fazer as coisas porque nós entendemos o propósito do Evangelho em nós. Nós compreendemos qual é o propósito do Evangelho. Entendemos que, como cristão que somos, está sobre nós a responsabilidade de servir, de fazer a diferença. Então Rufo, ele compreendeu isso e com a sua vida ele mostrava para as pessoas que elas deveriam compreender a mensagem do Evangelho de Jesus. Como um cristão deveria viver, como ele deveria se comportar, como ele deve ser na sua vida diária. E observe com o crescimento, com a expansão do Evangelho, ele não ficou para trás. Ele não se retraiu. Pelo contrário, aquele que aceita Jesus e para servir ele fielmente, ele se expõe. Quem quer crescer, se expõe mais do que os outros. E às vezes as pessoas não entendem por que ele é mais alvejado do que os outros. Ele é mais alvejado porque ele cresceu. Ele está acima, no sentido de crescimento. Então, quanto mais você cresce, mais você se expõe. E quanto mais você se expõe, mais você é alvejado. Rufo, ele se dispôs a isso, a crescer, mas ser referência para os outros. E Paulo, ele fala uma coisa muito linda, irmãos. Neste mesmo versículo, Paulo diz assim, ele sauda Rufo, e ele diz assim, no verso 13 aqui, a parte B, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Paulo, ele mostra uma coisa tão importante, que Rufo, eleito no Senhor, uma pessoa de destaque, agora ele fala da sua mãe. Ele sauda a mãe de Rufo, assim como ela é mãe de Rufo, e ela tem cuidado tão bem de Paulo, que ele a trata como uma mãe. Ela é a sua mãe, mas a forma como ela me trata tão bem, ela cuida tão bem de mim, como se fosse minha mãe. Então ele a chama de mãe. E isso me chamou a atenção, irmãos, porque cada um de nós pode ser pai espiritual para ajudar alguém, como você pode ser mãe espiritual para ajudar aqueles que estão fazendo uma obra de Deus, cuidando das pessoas. Aquela mulher, nessa época aqui, ela já é uma viúva. Muitos dizem, ela poderia ser já uma viúva. Mas a dedicação que ela tinha em servir ao Senhor, em auxiliar aqueles que estavam fazendo a obra de Deus, ela não perdeu seu vigor. E muito menos a visão do reino de Deus. É por isso que Paulo diz, saudai igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ela tem cuidado de mim como cuida de um filho. Ela tem sido uma peça importante para o desenvolvimento, para o crescimento, para a expansão do Evangelho, para que vida sejam abençoada. Ela tem sido uma ferramenta importante e ela tem sido uma referência. Porque assim, Rufo, como para você, ela é sua mãe. Ela tem agido para comigo como a mãe age em favor do filho. Por isso, ela é uma mãe para mim.
Tem pessoas, irmãos, que marcam a vida da gente. E observe uma coisa. Às vezes Deus, Ele cria situações para que você seja o suporte de alguém. Ou isso nunca aconteceu com você? Às vezes você vai a determinado lugar para resolver uma coisa e você se depara diante de situações e você age, resolve, e aquilo que você iria fazer às vezes nem deu certo. E às vezes você diz assim: Senhor, mas eu fui ali para um propósito e não aconteceu. E às vezes Deus enviou você para auxiliar ou ajudar alguém. Já aconteceu diversas vezes comigo situações como essa. Às vezes eu vou para determinado lugar resolver algo e me deparo diante de uma situação, paro para ajudar ou para resolver aquilo, e quando eu vou para o destino para onde eu ia, às vezes eu nem consigo chegar lá, mas eu compreendo que Deus, Ele me levou naquele lugar para determinadas coisas, e a gente precisa ter esse discernimento. E foi por isso que Paulo diz que a mãe de Rufo, ela era para ele igualmente como uma mãe, porque ela cuidou dele como cuida de um filho. Ele não destaca o que ela fez, mas como Paulo era uma pessoa que com muita frequência ele estava levando pedradas, açoites, com certeza aquela mulher que não menciona o nome dela ajudou aquele homem em muitos momentos, ferido, machucado, cuidou dele para que ele pudesse assim ter condições de fazer a obra de Deus. Deus, Ele está às vezes capacitando você para que você cuide de alguém. Ser mãe espiritual de alguém na oração. Se colocar de joelho e interceder pelo ministério de alguém. Para que você seja a mãe espiritual de uma pessoa, interceda. Eu conheço uma pessoa que ela me adotou como uma intercessora, como alguém que nas suas orações e por muitas orações que ela faz e muitas pessoas que ela apresenta, eu estou incluso nas orações dela. Então nós precisamos sim de auxílio, de ajuda. E Paulo reconhece o valor daquela mulher. E ele se coloca nessa condição porque ele compreende que como uma mãe que intercede, que cuida, que ora, que está ali pronto a agir em favor do filho, ele diz assim como ela é mãe para você, ela tem sido para mim uma mãe. Saudai a ela também, porque ela tem o seu valor. Ela é uma pessoa importante. E Rufo, ele se torna essa pessoa de destaque, porque ele se torna uma referência para as pessoas. E eu vejo nele, irmãos, que ele era aquele tipo de pessoa, pelo que ele aprendeu de Deus e o exemplo de pai que tinha, que ele não poderia de forma nenhuma se negar em ajudar alguém quando se precisava. E às vezes nós nos deparamos diante de situação, pessoas fazendo coisas tão simples, que às vezes a gente olha para dentro da gente mesmo e diz assim: eu preciso ser mais crente.
Porque às vezes eu passo de largo diante de situações. E às vezes o próprio Jesus, ele agiria de forma diferente. Ele agiria de forma diferente. Foi falado de um homem chamado Gaio, que fez a diferença. Era uma pessoa que contribuía para que os outros tivessem condição de ir aonde ele não podia ir. Rufo, ele se tornou essa pessoa de referência, e é por isso que Paulo, ele está saudando a ele aqui, e faz referência, tanto ele quanto a família dele, porque aquilo que eu faço para o Senhor, tanto eu quanto a minha família, elas podem sim ser abençoadas. Porque quando você se torna referência em um ambiente, irmão, você está na condição tanto de ajudar a si mesmo, ajudar as pessoas que estão perto de você, como a tua própria família, ela pode ser beneficiada com o bem que você faz. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que aquilo que você planta na vida de alguém, Deus, Ele também viabiliza alguém para cuidar de você. Então, tudo que nós fazemos, tanto no reino, quanto para os servos de Deus, nós não estamos jogando isso em vão, irmãos. Você está plantando tudo isso em Deus, e Deus, Ele é o maior recompensador de tudo isso. Amém, irmãos? Que nós possamos aprender com Rufo, que ele recebeu do Pai, e ele também estava disposto a semear na vida de alguém. Então ele se tornou uma pessoa de referência, como também a sua mãe se tornou uma pessoa de referência, que estava disposta a ajudar as pessoas em benefício do reino. Que nós nunca possamos nos omitir em ajudar alguém. Às vezes eu fico vendo, não estou falando dos irmãos, mas tem pessoas que às vezes têm e não ajudam. Não sabendo que às vezes ele está plantando algo tão importante, porque ele está investindo em uma vida. E aquela vida, aquela criança que recebeu aquela coisa tão singela, tão simples, ela pode se encher tanto de alegria, ela tem um desejo tão grande, dizer, rapaz, se tem um ambiente que eu quero ficar, se tem uma igreja que eu quero permanecer, é ali. E amanhã aquela pessoa pode se tornar um adulto, um pregador, um bom profissional e dizer, olha, foi vocês que me ensinaram eu dar os primeiros passos, porque aqui eu aprendi valores que eu não aprendi em nenhum outro lugar. Porque na sociedade ou na comunidade aonde eu vivia, ensinava que eu tinha que tirar dos outros. E aqui vocês me ensinaram valores que a gente tem que adquirir, que a gente tem que conquistar, para que a gente possa passar esses valores aos outros. O pai recebeu, ensinou o filho, e o filho estava exercendo isso com muita maestria. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. São palavras simples, mas ela sendo colocado ela em prática, há efeitos grandiosos.